bom dia. Hoje é 1º de abril de 2023. Nós estamos aqui na nossa reunião mensal da AGEB, Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, e hoje nós receberemos uma visita ilustre, né? Celi Luz vem aqui participar da nossa reunião mensal. E antes de nós iniciarmos essa palestra, falando da Francisca Júlia, que é a nossa patronesse, eu vou chamar a Marina para explicar para nós como que Celi chegou até nós. Por favor, Marina. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia, Celi, que alegria reencontrar você. Vou contar rapidamente como foi que nós chegamos até a Celi Luz. A AGEB, né, como sabemos e vamos conhecer um pouco mais hoje, tem como patronessa a Francisca Júlia. E nós estávamos há alguns meses tentando resgatar a história da Francisca Júlia, com uma certa dificuldade, porque há pouco material disponível. No entanto, nós tivemos assim uma ajuda que foi inesperada e uma sincronicidade muito grande, uma sintonia muito grande, porque eu participo, assim como a Celi e tantas outras agebianas, do livro da coletânea Mulheres Extraordinárias, organizada pela Rede Sem Fronteiras, da querida agebiana de Andréia Portugal. E nessa ocasião eu estava em Lisboa e ela me pediu que eu trouxesse 2 catálogos e encaminhasse para uma participante, que é a Celi Luz, que não pôde estar presencialmente. E nesse ínterim eu percebi então que a Celi havia escrito sobre a Francisca Júlia. E fizemos então rapidamente um contato, ela recebeu o material, trocamos e-mail, zaps, e surgiu o convite, então, para que ela possa nos apresentar, então, de uma forma muito poética, a Francisca Júlia, né? Então, é isso, aquela que nos ajudou, que fez a ponte, é aquela que tem mesmo esse carisma de juntar pessoas, aproximar pessoas, que é a Rede Sem Fronteiras e a querida de Andréia Portugal. Então, agradeço imensamente e estou aqui ansiosíssima para ouvir tudo que ela tem para nos contar. Obrigada, Celi. Bom encontro para todos. Daqui a pouco a Celi inicia, então, a sua fala, mas antes eu gostaria que vocês soubessem um pouco por que a Francisca Júlia é tão importante para a AGEB São Paulo e por que ela foi escolhida, né, para ser a nossa patronesse. E quem vai explicar isso para nós é a nossa querida vice-presidente, Geni Souto-Maior. Bom dia a todas, e é uma alegria estar com vocês e com a Celi Luz, que vem falar sobre a nossa Francisca Júlia, né? Quais foram os critérios para que escolhêssemos a Francisca Júlia? Em 2018, quando a nova AGEB foi reativada, queríamos uma poetisa paulista, uma poetisa que dissesse para a AGEB de São Paulo muitas coisas boas. E eu fui fazer uma pesquisa e me deparei com Francisca Júlia César da Silva Münster. E também vi que Vitor Brecheret havia feito uma escultura dela, colocada no seu túmulo, no cemitério do Araçá, devido ao seu poema chamado A Florista. E essa escultura se chama A Musa Impassível. E aquilo me impressionou muito, e eu fui buscar informações sobre Francisca Júlia. Ela é paulista, viveu em 1800, teve muita dificuldade para se colocar como poetisa, por causa da mentalidade machista da época. As pessoas não acreditavam que ela pudesse escrever,
Inclusive, uma crítica dela, sobre ela, dizia que ela devia se voltar para as linhas e agulhas, e não para ser escritora. Então, quis trazê-la ao seu lugar merecido, a colocar luz sobre essa poetisa tão sensível, com obras tão lindas. Trouxe para a nossa GEB, para a diretoria aprovou, e hoje ela é a nossa patronesse. Então, é uma alegria ter a Celi aqui falando sobre essa Francisca Júlia, que nos abençoa de onde esteja. Muito obrigada. Tá certo. Bom, agora vamos falar um pouquinho da Celi Luz, né? Quem é essa pessoa que nos presenteia hoje com essa fala tão importante para nós? Escritora do Rio de Janeiro, Brasil, poeta, ensaísta com graduação e pós-graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UNERJ, lançou na 92ª Feira do Livro de Lisboa, Travessia, o seu 6º livro. Tem poemas vertidos para o inglês, o espanhol e o romeno. É membro honorífero do Clube de Poetas Latino-América, AR, do PEN, Clube do Brasil, da APERJ, Associação Profissional de Poetas do Rio de Janeiro, diretora de Cultura da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, desde 2021. Participa de cerca de 80 livros coletivos e das redes sociais. Entre os prêmios tem o Troféu Sem Fronteira, primeiro lugar, Poesia 2017, Troféu Palestrante a ser dos diplomatas da Academia Brasileira de Letras 2017, placa de melhor autora apergiana, verso e prosa da APERJ 2020. Com a palavra, Celi Luz. Obrigada. Cumprimento a presidente nacional da Associação de Jornalistas e Escritoras do Brasil, que é a Irislene Morato. Cumprimento também a presidente da coordenadoria da AGEB São Paulo. Tá? A todos, cumprimento a todos, sintam-se todos incluídos, todos e todas, especialmente as mulheres, porque hoje vamos falar de uma grande mulher, né? Desde já, eu agradeço o convite da diretora de Cultura, Marina Zarros. Muito obrigada. A sua sensibilidade de encontrar no texto alguma coisa que despertou, né, e que você viu que eu podia falar sobre a Francisca Júlia, né, que vamos apresentar melhor. Eu desejo que este seja um momento bom de reflexão para a visibilidade de uma poetisa e uma mulher que ousou ser diferente numa sociedade patriarcal, né, diferente no âmbito literário, e assim abrir espaço para a reflexão da condição feminina na literatura. Tá? Bem, pelos anos de 1870, já havia algumas correntes contra o romantismo. E no Brasil surge, então, o parnasianismo, inspirado, né, na mesma escola na França. E vale lembrar que o parnasianismo aconteceu só na poesia, né? Vários poetas, então, seguem esse caminho. Vamos falar da poetisa pioneira no Brasil, aquela mulher que se destacou entre os adeptos desse movimento literário. A que primeiro obteve sucesso com seus versos e depois foi esquecida. Mas, à época, ela teve muitas homenagens, ela já era muito querida, muito admirada, teve comentário de críticos importantes, né, naquela época, de grande expressão, e depois ela foi esquecida. Mas, para minha alegria e até minha surpresa, recentemente temos encontrado alguns comentários, livros, reportagens, e agora, né, que eu fiquei assim, feliz de saber que a coordenadoria
a GEB São Paulo a escolheu para patronesse, né? Bom, quem será esta poetisa, né? Eu vou mostrar aqui a foto dela, não sei se está dando para ver, se eu estou focalizando. Ela com 28 anos, tá? Jovem, não é? Bom, no final do século XIX, surgem os periódicos femininos que davam realce às funções de educadora, dona de casa, os valores moralizantes. As brasileiras começam a ler romances, mas esses romances evidenciavam o ponto de vista masculino. A mulher começa a declamar nos saraus familiares, e tudo isso na busca da identidade feminina. Surge, então, essa poetisa que fura o bloqueio do imaginário masculino. E essa valorosa mulher, Francisca Júlia. Francisca Júlia da Silva Munster, como já mostrei a foto para vocês, e ela nasceu em Xiririca, Vale da Xiririca, hoje é cidade de Eldorado, São Paulo, tá? Vale da Ribeira, São Paulo. De família simples, ainda menina muda-se para São Paulo. Francisca estuda, se forma professora. Era uma mulher de muita sensibilidade, tocava piano, né? Em 1878, a família de Francisca Júlia morou no bairro de Santa Ifigênia, Rua Aurora. E, curiosamente, essa Rua Aurora é onde nasceu o poeta Mário de Andrade. A mãe de Francisca também era professora, tinha uma escola particular. A Rua Mauá, ao lado da Estação da Luz, tem parte voltada para o bairro de Santa Ifigênia. A Rua Aurora continuava na Rua Bom Retiro, terminando bem em frente à Estação da Luz. Em 1891, a Francisca começa a colaborar com seus poemas na imprensa paulistana e carioca. Ela teve muito sucesso logo com seus primeiros poemas, tá? Em 1892, trabalha no Correio Paulistano, no Diário Popular de São Paulo e nos periódicos O Álbum e A Semana, do Rio de Janeiro. Em 1895, publica o seu primeiro livro, intitulado Mármores. Foi um sucesso. O livro trouxe o prefácio de João Ribeiro, um crítico literário de grande expressão à época. Mármores foi dividido em 3 partes. Então, abrindo a primeira parte, vem o soneto Musa Impassível I, e fechando a segunda parte, o soneto Musa Impassível II. Ela ficou conhecida com esse codinome, Musa Impassível. E eu vou ler para vocês o Musa Impassível II. Eu vi que já tem na internet a leitura do Musa Impassível I. Então, eu vou ler o 2, tá? Musa Impassível II, Francisca Júlia. Ó musa, cujo olhar de pedra que não chora, gela o sorriso ao lábio e as lágrimas estanca. Dá-me que eu vá contigo, em liberdade franca, por esse grande espaço onde o impassível mora. Leva-me longe, ó musa, impassível e branca. Longe, acima do mundo, imensidade aí fora, onde chamas, lançando ao cortejo da aurora o áureo plaustro do sol nas nuvens solavanca. Transporta-me de vez, numa ascensão ardente, a deliciosa paz dos olímpicos lares, onde os deuses pagãos vivem eternamente, e onde, num longo olhar, eu possa ver contigo passarem através das brumas seculares os poetas e os heróis do grande mundo antigo. Francisca Júlia. A princípio, seus belos poemas surgem
seguindo as regras do parnasianismo, que, como vocês sabem, era uma escola poética que pregava a objetividade, a produção da forma fixa, né? Então, metrificado, rimado, tudo com ritmo regular, não é? E muitas vezes o poeta tinha que trocar, às vezes uma bela palavra que ele escolheu, ele tinha que trocar, por quê? Porque não cabia naquela métrica. Por exemplo, se o verso era decassílabo e a palavra que ele escolheu ultrapassava isso, daria 11 sílabas, ele tinha que cortar, né? Então, era quase assim uma camisa de força com as normas tão rígidas, não é? A linguagem era impessoal, transmitia a imagem do impassível. A semântica de palavras duras, como mármore e outras, eram utilizadas com frequência para se contraporem àquele sentimentalismo exagerado que foi o romantismo, não é? E aqui uma observação. O parnasianismo combatia o sentimentalismo exagerado do romantismo, mas ele caiu em outro exagero. Foi a rigidez dessas normas, né? Das normas fixas. Francisca criou versos de competência linguística, tá? De referências mitológicas e históricas, sonetos bem acabados. E, assim, ela encantou os seus contemporâneos. João Ribeiro, prefaciador do seu livro Mármores, ele escreveu, aspas, nem aqui, nem no sul, nem no norte, onde agora floresce uma escola literária, encontro um nome que possa se opor ao de Francisca Júlia. Por quê? Eles são inferiores na inspiração, na composição, na fatura do verso. Nenhum possui tal grau de talento de reproduzir as belezas clássicas e a severidade da forma. Então, vejo que esse crítico literário ele fez esse depoimento assim, emocionado de constatar o talento de Francisca Júlia, né? Ela foi considerada a maior poeta de língua portuguesa do seu tempo, tá? Mas o maior realce do parnasianismo ficou com os homens. Durante muito tempo se ouvia falar em Olavo Bilac, Vicente de Carvalho, Alberto de Oliveira, né? E outros. E a Francisca ficou esquecida por um bom tempo. Em 1899, Francisca lança o livro Infância, que tem contos e versos. Ela teve a intenção de iniciar no Brasil a literatura infantil, que naquela época era inexistente no Brasil, né? Ninguém falava nisso. Então, ela foi paradigma, pensou nas crianças, mas todos sabemos que o precursor da literatura infantil foi Monteiro Lobato, porque ele teve mais tempo, não é? Em 1903, Francisca Júlia publica o seu livro Esfinges e vai, então, abandonando essas regras tão fixas, tão difíceis, né, de se conseguir representar, e ela foi a que melhor representou, lembrando, né? Mas ela vai também ficando mais lírica, mais mística. Seus poemas não são panfletários de problemas sociais e econômicos, né? Mas eles passam a ser mais assim, místicos, mas conservam a sonoridade, a qualidade de expressão, e ela vai entrando, então, no simbolismo. O Alfredo Bose, nesse livro aqui, gente, esse livro é bem velhinho, eu estudei nele na faculdade, Alfredo Bose, História Concisa da Literatura Brasileira. Então, ele diz o seguinte, aspas, em Esfinges já aparecem exemplos nítidos dessa nova postura espiritual e artística, que é Francisca Júlia no simbolismo, né? E o mesmo Alfredo Bose cita, entre os mestres seguros da corrente parnasiana estão Olavo Bilac, Alberto Oliveira, Raimundo Corrêa e Francisca Júlia, né? Eu aproveito para mostrar também aqui essa antologia assim bem velhinha
do Manuel Bandeira, né? Eu encontrei no sebo, eu compro muita coisa no sebo, tá? E foi feita pelo Manuel Bandeira, e fala também da fase parnasiana, para quem quiser estudar, é uma consulta muito boa, tá? E, na literatura dessa época, a musa vai deixando de ser assim, aquela mulher inalcançável, né? E para representar a mulher trabalhadora, né? Então, a Francisca, ela traz vários poemas assim, e como eu vi que na internet já tem a leitura de outros poemas, eu preferi ler para vocês o poema Rústica. Tá? Observem a linguagem, o jeito formal, as rimas, a estrofe, o ritmo, né? A delicadeza, o trabalho artístico com a língua portuguesa e a beleza dos versos. Rústica, Francisca Júlia. Da casinha em que vive, o reboco alvacento reflete o ribeirão na água clara e sonora. Este é o ninho feliz e obscuro em que ela mora. Além, o seu quintal, este o seu aposento. Vem do campo a correr, e úmida do relento, toda ela fresca do ar, tanto aroma evapora, que parece trazer consigo lá de fora, na desordem da roupa e do cabelo, o vento. E senta-se, compõe-se as roupas, olha em torno com seus olhos azuis, onde a inocência boia, nessa meia penumbra e nesse ambiente morno, pegando da costura a luz da clarabóia, põe na ponta do dedo em feitio de adorno o seu lindo dedal, com pretensão de joia. Muito lindo, né, gente? Muito lindo. Então, o sucesso... Muito obrigada. O sucesso de mulher na poesia incomodou um pouco, não é? Causou até polêmica. Era uma época de grande opressão, com paradigma masculino. No começo do seu sucesso, achavam que se tratava de um pseudônimo de homem, né? E a Francisca Júlia enfrentou muitos preconceitos. E até que um dia descobriram que era mulher, que estava escrevendo assim, com tanta eficiência, não é? Em uma carta que Francisca enviou a Maxi Fleitas, e está no livro dele, ela não revelou assim o nome do poeta, mas ela diz que ele não fazia bons versos. E ele deu um conselho para ela, não é? A colega até sinalizou um pouquinho sobre isso, né? Que ela não escrevesse mais versos. Aspas, minha senhora, há ocupações mais úteis. Dedique-se aos trabalhos de agulha. Fecha aspas. Que pena, né? Francisca enfrentou oposições e, uma vez, ela fez um soneto com uma ideia já desenvolvida por um poema, num soneto de heredia, e logo a acusaram de plágio, porque a vontade era tanta de rebaixar a poetisa que a acusaram de plágio. Mas hoje, talvez fosse considerado assim uma paráfrase, porque ela pegou a ideia e disse com outras palavras, né? Bom, em 1904, Francisca Júlia tornou-se membro efetivo do Comitê Central Brasileiro da Società Internazionale Heleno-Latina. Publica o livro Alma Infantil, e dessa vez em parceria com o irmão Júlio César da Silva. Grande parte da edição é adquirida pelo secretário do Interior e o livro alcança muito boa repercussão nas escolas do estado de São Paulo. Assim, ela torna-se precursora da literatura infantil, né? Eu vou mostrar aqui a foto do irmão da Francisca, deixa eu ver se eu consigo, tá? O irmão, né, que fez com ela em parceria, né, o livro.
alma infantil. E eu tenho aqui, que eu vou ler rapidinho, O Galo, que é um dos poemas, tá, de Francisca Júlia neste livro. Passo lento, olhar profundo, valente, brioso e grave, o galo é a mais linda ave dentre todas que há no mundo. Um pé adiante, outro atrás, bico aberto, o galo canta. Tem a glória na garganta e nas esporas que traz. O galo é sempre o primeiro a anunciar as auroras. Repara bem, tem esporas, é por isso cavaleiro. Coroa tem e de lei, coroa em forma de crista, que ganhou uma conquista, por isso julga-se rei. Pendentes até o peito, vermelhas, grandes e belas, tem barbas, que são barbelas, que lhe dão muito respeito. Com que delicado amor ele defende e acarinha. Ora pinto, ora galinha, com seu gesto protetor. De cabeça levantada, altivo sob o puleiro, ele é o rei do galinheiro, é o cantor da madrugada. Vivem todos sobre a lei e ordens que o galo decreta. Soldado, músico, poeta, pastor, cavaleiro e rei. Francisca Júlia. Então, como já nos referimos a esse fato, o precursor da literatura infantil, como todos sabemos, é Monteiro Lobato. Ele teve mais tempo de escrever belos textos. Eu também li Monteiro Lobato, meus filhos, meus netos, nada contra, né? Grande escritor, a quem referencio nesse momento. Bom, em 1917, a Francisca retorna às rodas literárias, né? Porque a Francisca... a Francisca Júlia, o que aconteceu com ela? Ela ficou um pouco afastada das rodas, né? Eu não sei se por causa do imaginário masculino talvez tenha influenciado ela também, né? Porque o que se esperava da mulher naquela época, né? Fazer um marido feliz e só, né? Bom, ela retorna às rodas literárias, mas aí ela recebe uma grande homenagem. Um grupo de admiradores organiza uma sessão literária e oferece o busto de Francisca Júlia, mas este busto não chegou. Ninguém sabe por quê, né, o motivo, mas não chegou. Mais tarde, em 1973, o Centro de Professores Paulistano vai oferecer esse busto de bronze à cidade na primeira Festa de Cultura de Eldorado. E eu vou mostrar para vocês aqui esse busto de bronze da Francisca, tá? Tá bom? Bom, em 1920, o Filadelfo, o esposo, foi desenganado pelos médicos e ele morre no dia 31 de outubro. No dia seguinte, após o cortejo, a Francisca, ao ingerir excessiva dose de narcóticos, ela vem a falecer. Não se sabe ao certo se foi acidentalmente ou se foi suicídio. A Francisca faleceu em 1º de novembro de 1920, então com 49 anos, né? Houve muita repercussão, muita comoção na perda dessa poetisa tão admirada. Em 1921, sai a 2ª edição da Esfinge, né? Vocês sabem que a 2ª edição, né, conforme vem novas edições, sempre traz novidades, né? Porque se a gente reproduzir um livro tal e qual ele era, é só uma reimpressão. Mas quando se coloca novidades, aí sim, é uma outra edição. Então, foi o caso da Esfinge, em 1921. Em 1933, a escultura de Victor Brecheret, uma estátua de granito Carrara, de mais de 2 metros de altura, foi colocada em seu túmulo com a inscrição Musa Impassível. Tá? E, em 2006, ela foi levada para a Pinacoteca do Estado de São Paulo, onde se encontra atualmente. Eu tenho aqui a foto dela no cemitério de Araçá,
uma escultura de 2 metros de altura, linda, né, com o codinome, né, que ela ficou conhecida assim, Musa Impassível. Tá? Bom, e eu quero mostrar aqui também, ela teve muitas homenagens, recebeu muitas homenagens. Está aqui a Rua Francisca Júlia, Francisca Júlia, no bairro de Santana. Tá? Ela foi homenageada com o nome de rua, padaria com o nome de Francisca Júlia, enfim, várias homenagens. Eu tenho visto que tem muitas coisas, muitas novidades sobre ela, então nós vamos ler mais e trazer essas novidades, que isso é interessante para que as pessoas vejam como ela foi importante, né? Em 1962, Péricles Eugênio da Silva Ramos lançou o livro Poesias. Eu tive acesso a esse livro, li pela internet, tá? Mas não consegui o livro impresso. Em 1973, na Academia Eldorado de Letras, o Centro do Professorado Paulista doa à cidade esse busto de bronze, né, da poetisa, que mostrei a foto para vocês. Em 1976, João Mendes realiza a Feira da Cultura de Eldorado e, então, ele cria a Semana Francisca Júlia. Olha que beleza, né? Em 1977, é empossada a diretoria da Casa Francisca Júlia, que mantém a Academia Eldoradense de Letras. Em 1979, Adovaldo Fernandes Sampaio e outros lançam Poemas de Francisca Júlia, traduzido para o espanhol. Gente, a produção poética de Francisca Júlia não é extensa, mas ela é significativa, né? O livro Mármores é um marco para a literatura brasileira e representa o que de mais perfeito se realizou no parnasianismo brasileiro. Eu queria mostrar aqui que, recentemente, o acadêmico da Academia Brasileira de Letras, o professor Antônio Carlos Sequim, ele lançou este livro, que é Percursos da Poesia Brasileira, do século XVIII ao século XXI, e no ensaio Presença do Parnaso, ele fala, né, do parnasianismo e dá um honroso lugar para Francisca Júlia, reconhecendo, é claro, o talento dela, né? Bem, entendemos que o papel da literatura não é excluir, não é, gente? Não é excluir, não é privilegiar de acordo com gênero, de acordo com etnia, ou seja, qualquer fator. O que a gente deseja é que cada um tenha oportunidade, não é? Cada um tem oportunidade de reconhecimento pelo valor, não é? Eu estudo para que a Francisca Júlia tenha um lugar de destaque ao lado de Olavo Bilac, Vicente de Carvalho, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia, né? E porque Francisca Júlia, ela deflagrou um caminho, e não só no sentido da novidade estética, mas também no sentido do valor poético feminino. Ela foi a primeira mulher, né, a ter reconhecido o seu talento. Então, é isso. Eu queria mostrar ainda a Francisca Júlia mais madura, né? Eu acho que alguém aí também tem a foto. E ainda quero dizer para vocês aqui de um livro que eu recebi, eu ganhei de presente um livro maravilhoso, porque a Francisca Júlia deixou um livro inacabado, que ela mesma deu o título, Versos Áureos, e o livro, vocês vejam que é da cor do ouro, né? Ela começou esse livro e tal, escreveu diversos poemas, não teve tempo, não é, de terminar, mas ela confessou numa entrevista que tinha a intenção de reproduzir nesses poemas preceitos do Pitágoras, né? Então, o Pitágoras tinha esse livro com esse mesmo nome, Versos Áureos, mas era um livro trazendo mistérios divinos, né, religiosos.
E a Francisca, vocês sabem que ela já estava nessa fase mais mística, não é? Só que alguém aqui, que eu vou dizer agora o nome, Carlos Augusto de Mello, organizou este livro com ilustrações de Tiago Rufino. Então, esse livro traz poemas escolhidos, tá? Está à venda e é recomendado, porque, se alguém quiser conhecer melhor, maravilhoso. E eu quero falar também deste livro aqui, Mulheres Extraordinárias, volume 2, organizado pela de André Portugal, da Rede Sem Fronteiras, que é um livro bem grosso, tem Mulheres Extraordinárias, como vocês viram o título. Então, maravilhoso para se conhecer o trabalho de pessoas que, às vezes, são esquecidas, né? E aqui eu publico uma crônica onde ressalto homenagens da Francisca Júlia, e é ficção, é literário, é como se eu estivesse lá passeando na rua Francisca Júlia, tomando um café no bar e tal, né? Bom, eu até brinco que é um café carioca. Eu brinco porque, na verdade, ali é São Paulo, né? Esse local que eu focalizo. E, por último, eu quero mostrar esse livro que ganhei de presente ontem, gente, fresquinho, fresquinho. Não tive oportunidade ainda, tempo de ler todo, mas ele olha, vou ler o título, As Duas Mortes de Francisca Júlia, a semana antes da semana. É um livro de José de Souza Martins, um professor que se debruçou, minha gente, sobre Francisca Júlia. Olha a grossura do livro. Ele traz aqui várias ilustrações, tá? E é um livro de ensaios, não é de poema, é de ensaios. Ele traz também fotos. Eu pretendo ler com muito carinho, porque quanto mais conhecer Francisca Júlia, é bom, porque eu já tenho um livro encaminhado, né? Mas é aquela coisa que a gente nunca acaba, a gente vai tendo informação e vai escrevendo. Bom, eu não quero me alongar, né? Vamos estender. Antes, eu quero agradecer a todos a atenção, e se alguém quiser perguntar, se eu souber responder, estamos todos em fase de pesquisa, né? Muito obrigada. Celi, excelente, Celi, obrigada pela explanação, para a gente conhecer um pouquinho melhor a Francisca Júlia, e eu vou aproveitar e colocar algumas imagens para a gente conhecer lá. Aqui a Francisca Júlia, mais jovem. A Francisca Júlia, já na época da sua maturidade. E aí, quando ela morreu, realmente um grupo de escritores solicitou ao então governador do estado de São Paulo, Washington Luiz, que fosse erguido um mausoléu em homenagem a Francisca Júlia. Então, foi contratado um jovem escultor na época, um jovem escultor brasileiro que estudava em Paris, ele era estagiário, e nada menos do que o Vitor Brecheret. Ele levou 3 anos para concluir o trabalho, e só em 1923 é que, então, a escultura veio de Paris e foi instalada no túmulo do cemitério do Araçá, e, como a Celi falou, com o nome da musa impassível, né? Agora, com o passar dos anos, a família percebeu que a escultura estava sendo danificada lá no cemitério pela chuva, pela poluição. Então, houve, em dezembro de 2006, isso 83 anos depois da sua instalação, e depois de um demorado acordo, prefeitura, Estado, essa escultura foi retirada do cemitério, com a ajuda de 15 pessoas e um guindaste, e passou por um delicado processo de restauração, começou a fazer parte do acervo da Pinacoteca do Estado de São Paulo, visto que o Vitor Brecheret já era um escultor consagrado, né? E todo esse processo, então, está aqui, a Pinacoteca, a escultura,
escultura em granito Carrara, com quase 3 metros de altura, um peso de 3 toneladas, e o fato da escultura ter sido transferida para a Pinacoteca ajudou o público a conhecer a obra da Francisca Júlia, porque como a Celi falou, o parnasianismo, na época depois da Semana da Arte Moderna, foi um pouquinho criticado. E aí, com a Pinacoteca, nós podemos conhecer um pouquinho mais da Francisca Júlia. Todo esse processo, então, é aqui o detalhe do busto. Todo esse processo está no livro da Musa Impassível. E lembrando que, além da patronesse da AGEB, a Francisca Júlia também é patronesse da cadeira 2, da Academia Cristã de Letras, isso desde 1967, e também é patronesse da cadeira 21, da Academia Feminina de Ciências, Letras e Artes de São Paulo. Então, obrigada, Celi. Passo agora a palavra para a Nancy, com alguns comentários, perguntas. Parabéns, Celi. Obrigada. Bom, sem palavras para agradecer, né, Celi? Trazer a Francisca Júlia para esse grupo que tem muita curiosidade para se aprofundar no tema, por ser ela a nossa patronessa, escolhida pela Geli e pela diretoria anterior. Vamos abrir para questões. Fiquem à vontade, quem quiser falar, levantar a mãozinha e desbloqueia o microfone. Vai lá. Quem primeiro? Posso Vilma? falar? Ah, Vilma, vai a Vilma. Vilma levantou primeiro. Não, eu queria pedir só para colocar o livro que a Celi ganhou, esse novinho aí, colocar nome, tudo direitinho para a gente poder adquirir. Fala, Marina. Vilma, esse é um dos pedidos que eu também queria fazer. Eu tenho a impressão que depois a comunicação vai colocar toda essa informação bibliográfica. Eu vou tentar tão entrar no rica. chat para colocar, tá? Espera aí. Se você não conseguir, não se preocupe, depois você passa para a gente, e aí a comunicação, as diretoras de comunicação vão colocar, porque é precioso, né? Acho que a Celi deu o caminho do Eldorado para a gente. Eu sinto que é como se tivesse feito um elo que estava faltando, né? Eu acho que a Márcia... É um convite que eu vou fazer. Eu estou no Rio, mas a gente pode se encontrar e podemos fazer uma visita a Eldorado. Nossa! Vocês sabem que Eldorado é uma cidade que tem turismo, né, bastante movimentado por causa da gruta, né? Da Caverna do Diabo, né? Isso, Caverna do Diabo. É uma gruta, então eu acho que vem daí toda essa esfera do ouro, da pedra, isso também já veio lá de onde nasceu a Francisca Júlia, né? E a gente pode fazer uma visita. Eu tenho vontade de ir lá, né? Quem sabe? Fica aí uma proposta. Muito boa, né? Eu só queria fazer mais uma observação para dar espaço para os demais poderem fazer suas perguntas, mas a Márcia Telli acho que não pôde se apresentar, ela é a minha parceira na diretoria cultural, estamos nesse momento, né? Trabalhando muito conseguindo, e agora você nos deu realmente muito material para esse resgate que nós queremos deixar registrado das mais variadas formas, né? Você foi a pioneira aqui conosco. Agora, que bom que ela não abandonou e ela não só trabalhou bem com a agulha, mas com a pena, né? Porque pôde fazer as duas coisas lindamente. E fiquei pensando, Celi, como seria, né, uma conversa com essas duas que foram quase contemporâneas, Celi, você está sempre com a Francisca associada à minha... A Francisca e a Cora Coralina, né, que veio logo depois, e aí, né, que coisa, seria uma parceria tão interessante se complementando, né? Elas são muito diferentes, né? A sim, poética. Sim, tá? Seria uma complementação, né? Uma completamente fora
do padrão rígido, né? Mas, enfim, é só para conversa até Eldorado, a gente poder bater esse papo, quem sabe. Gostoso é escutar a história de mulheres tão fortes, que foram elas que abriram caminho para nós, né, na história. Porque o quanto, historicamente, o quanto nós somos reprimidas por ter ideias, por ter inteligência, né? Por falar aquilo que sentimos. Então, ela foi abrindo espaço, assim como tantas outras, para que hoje a gente tivesse a voz que nós temos, né? Eu vejo minhas filhas, o quanto elas são empoderadas, o quanto elas são fortes, né? E decididas, coisas que a gente ainda pedia permissão para fazer. Elas não pedem, né? E acho que é muito bom escutar a história de mulheres fortes, porque elas nos representam, né? Nos representam lá atrás e nos abre caminhos, nos abriu caminhos. Muito bom, muito bom. Eu queria falar uma coisa. Assim, eu disse na última reunião da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, e gostaria de repetir aqui o seguinte: a nossa sociedade, né, ela ainda domina o imaginário masculino, né? Mas nós temos que pensar que o imaginário masculino ele é composto do que pensam homens e mulheres, né? Então, é um bom momento para a gente refletir até que ponto nós, mulheres, estamos reforçando esse imaginário masculino, né? Que ainda é dominante na nossa sociedade. Fala, Teca. O som, abre o seu microfone. Olha, eu quero agradecer a Celi, porque eu, como química, né, não tive tantas aulas de língua portuguesa. Ela deu uma aula que me levou, e quando ela lia os poemas, eu fechava os olhos, eu ficava imaginando as coisas, vendo, né? Quando ela falou o último poema lá da dona de casa, né? Da trabalhadora, nossa, eu vi o riacho, nossa, imaginei. Parabéns, obrigada por essa aula, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada. Mais alguém? Vai, Rosângela. Bom dia, tudo bem? Em primeiro lugar, desculpa o atraso. E ela falou do busto, né, que está na Pinacoteca, e a gente tem posteriormente uma visita lá na Pinacoteca, então vai ser muito enriquecedor isso, porque agora quando nós olharmos, né, virar todo esse conteúdo, toda essa história, muito linda, muito obrigada, Celi, por este conteúdo, e realmente foi o que a Teca disse, quando a pessoa está explanando, que ela está explicando, passa um filme na cabeça da gente, né, e aí parece que a gente fica mais próxima ali, realmente, do personagem, muito interessante, muito obrigada. De nada. Fala, Geni. Celi, obrigada, parabéns. Francisca Júlia realmente foi um paradigma, né? Novo paradigma. Como começou a sua caminhada com ela, Celi? Bem, há mais de 10 anos que eu, nem sei precisar o certo, mas há muito mais, que eu fiquei interessada em saber como tudo começou, não é? Porque a gente sabe que já no século XIX havia saraus, assim como eu disse, familiares, e as poetisas declamavam e tudo. Mas, naquele tempo, não eram bem vistas. De um modo geral, a palavra poetisa trazia até uma conotação assim, né, de menor, de inferior. E eu ficava pensando onde estava, né, a mulher de valor que deu aquele pontapé inicial. E foi aí que eu comecei a ler e vi que foi Francisca Júlia. Porque na Faculdade de Letras eu já tinha conhecimento do parnasianismo,
Mas, como eu disse para vocês, eram sempre os homens, né? E, claro, grandes poetas, mas deixar de lado a Francisca Júlia foi um erro, né? Só que o modernismo contribuiu para isso, porque mudou tudo, não é? Trouxe o poema diferente, escrito com linguagem, né, mais aceita pelo povo e sem exigência de rimas e métricas, todas aquelas coisas. E, com isso, é claro, os parnasianistas também, os parnasianos, melhor dizendo, eles foram, de uma certa forma, diminuídos. Mas eu não acredito que Francisca Júlia ficou esquecida por isso. Eu discordo disso. Eu acho que é porque era mulher mesmo. Porque, na época, havia muita opressão masculina. Então, eu fui atrás e descobri Francisca Júlia e passei a estudá-la. E aí eu já estava fora da faculdade de letras, mas fui fazer pós-graduação, alguns cursinhos, e por aí vai, né? Eu compro livros, aqui atrás vocês estão vendo a minha estante, eu compro, ganho, troco, qualquer coisa, falou em livro, eu estou dentro. É assim. Obrigada. Eu só quero só agradecer, muito emocionante ouvir a sua palestra, Celi, parabéns e muito obrigada. Muito importante essa palestra. Traz a Francisca Júlia para muito próximo da GEB e de todas nós. O gato da Cíntia também gostou da palestra. Ele está aí acompanhando desde o início. Ele gostou, ele está aqui, está pertinho onde eu vou, ele adora essas conferências, ele ama. Se eu não abro a porta para ele, ele chora. Tá certo. A minha cachorrinha, eu tive que botar ela na varanda, porque ela fica incomodando, né? É uma maltês pequenininha, mas, sabe, né? Bem levadinha. Então, mas foi bacana, viu? Olha, até me bateu uma saudade, porque eu estudei Francisca Júlia no colegial, mas muito jogadamente. E no cursinho, uma professora de literatura brasileira, ela chegou, quando ela deu parnasianismo, a citar e declamar alguns poemas de Francisca Júlia. Na Barça, que aquele tempo não existia Google, era Barça mesmo, era Barça. O que aconteceu? Eu peguei e fiz o seguinte, a gente tinha pouca recurso, mas quando eu entrei na Casa do Poeta, fui convidada pela presidente, então, da época, Adélia Vitória Ferreira, que já virou estrelinha, já faz algum tempinho. Ela falou: Cíntia, você tem bons sonetos, você não quer entrar na Casa de Francisca Júlia, Academia Eldoradense de Letras? Você vai participar da Casa de Francisca Júlia porque você não tem livro publicado. E eu era dura naquela época, 40 anos atrás, recém-formada, entrando no mercado de trabalho do Urangaquida. Bom, eu topei. E nós fizemos uma caravana de poetas, tinha mais de 100 poetas, nós lotamos Eldorado em setembro de 1983. Que beleza! Nossa, mas foi assim uma festa maravilhosa. E eu tenho até hoje o distintivo da Casa de Francisca Júlia. Até hoje eu tenho um distintivozinho. E mas aí o João Albano Mendes da Silva, que era um cidadão eldoradense que morava lá, conhecia tudo, inclusive até brinco, falo que conhecia até a marca do sutiã e da calcinha que ela usava na época. Ele falou para mim: Cíntia, você precisa escrever um livro. Eu falei assim: mas preciso de capital, que naquele tempo era mais difícil escrever, era tudo datilografado. Mas eu vou escrever mesmo, em vida eu vou escrever um livro. Aí, tanto que na Lira de Aquário, eu inseri a Poetisa com Louvores, que é para Francisca Júlia. Esse que eu coloquei até nos bate-papos, né? Eu coloquei até. Depois eu vou fazer um videozinho eu declamando esse poema.
Que legal. E quem tem a Líria de Aquário, da minha autoria, esse poema, esse soneto faz parte. Que foi o soneto que eu declamei na minha posse, lá na casa de Francisca Júlia, em Eldorado, há 40 anos atrás. Então, você vê que interessante, né? Muito. Eu era bem novinha, bem menina. O Wilson Jaza, que hoje é o presidente da Casa do Poeta, ele foi também. Ele era mais criança, aliás, era a gente, os mirins. E todos aqueles velhinhos que, olha, não tem mais ninguém para contar a história. Cíntia, você pode nos dar boas dicas para a gente visitar Eldorado, né? Você pode nos ajudar muito sobre a casa. A gente podia ir lá, porque existe, inclusive tem no Facebook, eu sigo. A gente podia até fazer um evento lá, fretar uma van, um ônibus, a Clube da Luluzinha, a gente ir lá conhecer a casa de Francisca Júlia. Com certeza. Eu entro em contato com eles. Uma boa ideia que você me deu, uma boa missão. Você sabe quando é a feira literária de Eldorado? Porque deve ter ainda, não é? Agora, depois da pandemia. Sim, eu vou procurar, vou investigar isso. Você me deu uma boa ideia. Eu vou investigar. Eu vou investigar isso direitinho. Que legal. Então, e aí vai ser bem legal, né? Bem legal. Mas é isso. E eu vou já, essa semana, eu já vou fazer essa missão possível. E não é uma missão impossível, mas que agora que terminou a pandemia, agora o pessoal está saindo da toca, né? Saindo, é verdade. E é bem legal. Mas é isso, a Doroti. É isso aí. Tá bom? Mas foi maravilhosa a palestra, maravilhosa. Eu vou... viajei aqui na palestra. Celi, eu queria recomendar assim, vivamente que as pessoas leiam esse texto que a Celi tem no Mulheres Extraordinárias, né? Realmente, assim, você falou uma ficção, mas eu achei que você fez todo o caminho mesmo, você foi maravilhosa. Todos os dados que tem ali são... Nossa, foi muito bem construído, muito bom. E aí eu te pergunto, e você acha que ela morreu de amor? Eu acho, porque a depressão é uma doença que todo mundo sabe que leva à morte, né? E nem sempre o deprimido se suicida, mas ele vai ficando tão fraco, tão longe do convívio, de um modo geral, né? E no caso da Francisca, ela tomou um choque muito grande, ela amava o esposo, se dedicava a ele, tanto que teve um tempo que ela se afastou um pouco e ela só ficava escrevendo a pedido de jornais, e depois ela voltou, né? Mas teve um tempo afastada, e eu acho que foi uma dor tão grande. Eu não acredito no suicídio. Eu acho que foi mesmo que ela estava tão desorientada, né? E ela foi tomando. Ela queria dormir, não queria morrer, eu acredito, mas ela queria deixar passar aquela dor. Bom, essa é a minha defesa. Não tem comprovação. Né? Eu deixo essa pergunta na crônica e para mim, você me perguntou, então tem que responder. Eu acho que sim, eu acho que ela morreu de amor. Eu queria fazer só mais uma pergunta. Você tem alguma informação se ela morou em Itu? Porque você falou de Eldorado e tem alguém que comentou algo da passagem dela por Itu. Eu li alguma coisa assim, mas não posso confirmar. Eu sei que ela veio para São Paulo e ficou ali em Santa Ifigênia. Como eu não conheço São Paulo, não sei se o bairro ainda tem esse nome. É o centro ali, é no centro, perto do Anhangabaú. Eu estou muito pertinho de Itu. Eu vou pesquisar e depois... Mas eu li qualquer coisa, assim, Marina, eu li qualquer coisa, assim, acredito que ela passou lá, sim. Que bom, vou atrás dessa... Se você me permitir, realmente eu fiz também uma pesquisa. Quando ela começou a ter aquela visão mística, um perfil mais místico, ela realizou uma conferência lá em Câmara Municipal de Itu, que foi sobre o tema A Feitiçaria sob o ponto de vista científico.
Então, ela teve uma passagem realmente na Câmara Municipal com essa palestra um pouco Sim. mais mística. Ótimo. Então, eu vou pesquisar e depois eu socializo. Vamos ver se eu consigo. Até por conta dessa inclinação mística de Francisca Júlia, né? Ela começa a pesquisar, né, feitiçaria, essas coisas, mas eu não entrei muito nesse detalhe, porque isso não desmereceu em nada a qualidade literária que ela manteve até o fim, nesse Versos Áureos, que é o livro que foi publicado há pouco tempo e que ela tinha deixado inacabado, traz poemas escolhidos, você vê que ela manteve a qualidade dos seus versos, né? Então, ela merece muito que se enfatize o fato dela ser a pioneira, com bons versos, né? E a maior do parnasianismo. Com certeza, ela foi elogiada por vários escritores pelo seu trato com a língua portuguesa. Ela foi elogiada, ela foi a primeira mulher a escrever bem em português. Foi considerada a maior poeta de língua portuguesa do seu tempo, né? Maravilha. Geni, obrigada pela escolha, viu? Nós chegamos depois, mas me sinto assim com uma madrinha maravilhosa. Sim, ela é uma madrinha maravilhosa. Concordo. Eu acho que quando nós conversamos sobre a Patonesse, eu falei, imagine, eu conhecia pouco, confesso. Eu falei, imagine quem foi, né? A Francisca Júlia, nós até perguntamos para ela falou, não, foi feita uma escolha, um estudo, parabéns pela escolha, Geni. Muito boa, boa escolha. Muito boa escolha, com certeza. Eu quero agradecer a vocês, tá? E agradecer o convite, parabenizar pela escolha do tema e tal, da poetisa, e desejar que tenha muito sucesso. O que eu puder colaborar, eu estou aqui. Eu escrevo, não é, vários gêneros, crônicos, conto, romance, enfim. Mas a minha cachaça é a poesia. Então, eu tenho mais livros de poema, tá? Mas, por isso mesmo, eu me interessei tanto pela Francisca Júlia. Então, eu desejo muito sucesso a todas e também a GEB, de um modo geral. Eu sou amiga da Irislene Morato, já fizemos juntas um trabalho na Argentina que foi muito bonito. Então, eu desejo muito, sabe, a Nancy, a Geni, a todas vocês, a Marina, né, a toda a equipe, que vocês trabalhem unidas e que tenham muito sucesso. E recebam o meu abraço. Muito obrigada. Viu? Acho que, se não tiver mais questões, alguém queira despedir alguma coisa antes de encerrar a gravação, Márcia? Fala, Teca. Olha, eu não conhecia a Francisca Júlia, e até coloquei agora no chat, né, a questão dela com a depressão. Ai, desculpa se eu chorar, eu estive internada semana passada no servidor, porque ainda estou trabalhando na escola, só que eu sou readaptada, e parece que os readaptados não são nada, né? Professor readaptado não é nada. Eu estou me sentindo ignorada, tudo, né? Eu acabei entrando no fundo do poço. Então, eu me senti um pouco do que é a depressão, assim, um pouquinho de Francisca, bem pouquinho, acho que nem 1%, 0,001%. Você que também entende de estatística sabe, Nancy. E eu quero agradecer, porque foi um momento único, muito bom. E a frase que está atrás da Celi, eu até copiei, né? Que fala que a poesia... Como que é? Eu copiei aqui em algum lugar, eu escrevi aqui porque eu achei maravilhosa, viu?
E vou colocar assim nas minhas redes sociais, porque é muito bom. Obrigada. Você quer que leia? O amor é para quem acredita nele. Muito obrigada, viu, Celi? Muito linda, viu? Obrigada mesmo, tá? Foi algo assim que me trouxe mais um pouquinho de vida. Que bom, né? Saber que a poesia, que a escrita levanta as pessoas. E é isso mesmo, a gente está tão triste, lê um livro, viaja naquela história e esquece de todos os problemas do cotidiano. É um alimento, né? É um alimento Sim, muito sim. poderoso. Eu acho que a gente pode encerrar a gravação. Fiquem aqui conosco, né? Que nós temos ainda um caminho pela frente, mas acho que a Márcia pode encerrar a gravação para colocar no YouTube.